Olá, bem-vindo, bem-vinda. Que prazer enorme poder entrar no seu santo e abençoado lar. Muito obrigado pelo seu carinho. Seja bem-vindo também a essa programação. E nós estamos aqui para desejar a você muita alegria, muita paz, muito amor, muita vida e muita saúde. Isso mesmo, saúde. E por falarmos em saúde, está no ar o seu programa Vida e Saúde. O programa que você sabe que tem essa marca, a união entre a fé e a medicina, a ciência espiritual e a ciência médica. E aí, claro, você já sabe, mas não custa repetir, quem sai ganhando nessa história toda somos nós. Sabe por quê? Porque, primeiro, nós vamos conhecendo um pouquinho mais o nosso organismo, como funciona essa máquina, este presente, esse dom de Deus, o nosso corpo, o nosso organismo. Vamos conhecendo um pouquinho mais. E vamos conhecendo também, sabe o quê? As doenças que tentam aí atrapalhar o nosso ritmo, tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso sossego, trazer aquelas preocupações todas, enfim. Por isso que é importante a informação, a formação, e estamos aqui para isso. Daqui um pouquinho vamos conversar sobre um tema muito interessante, gente, muito interessante, porque praticamente é um tema que envolve a humanidade inteira. Vamos falar sobre ronco, né? Muitas pessoas têm dificuldades, o ronco muito alto, não consegue se livrar, tratamento que isso tem. Vamos falar também de apneia, de repente acorda assustado, aquele falta de ar, enfim, vamos falar um pouquinho sobre apneia. E também, é claro, vamos falar sobre halitose, pessoas que sofrem de mau hálito. Por quê? De onde vem? Mas fazem higiene, tudo isso, mas ainda continua. Da onde que surge? Quais são os tratamentos? Daqui um pouquinho já está nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Arani Tunes, ele é médico cirurgião dentista. Essa fera já está aqui para responder as minhas e as suas perguntas. Portanto, comece desde já a interagir conosco. O telefone você já sabe, 19 3871 9620. 19 3871 9620. E se você preferir, atenção para o e-mail, gente. Atenção, mudou aqui o e-mail. Então, vida e saúde normal, @rs21.com.br. Está na tela. vidaesaude@rs21.com.br para você interagir conosco. Já avisa os seus vizinhos, enfim, aumente o volume do televisor, já avisa que o programa Vida e Saúde está no ar e o Frei Rinaldo está convidando todo mundo para acompanhar. Nós preparamos uma matéria, nossa produção preparou uma matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, aí sim, como um pontapé inicial na temática de hoje. Vamos à matéria. Chega a hora de dormir e, para muita gente, essa é a trilha sonora que embala o sono. Quem convive ou sofre com o problema sabe muito bem o incômodo. Meu marido ronca muito, mas ele é difícil procurar médico, né? Não quer procurar o médico, mas ele ronca bastante. Eu tenho sono leve, não consigo dormir, rolo na cama a noite inteira, me atrapalha, mas é muito ruim. Segundo minha esposa, eu ronco. Às vezes eu acordo com ele, às vezes dá aquela... Aí você acaba acordando. O ronco compromete a qualidade do sono e a saúde da pessoa. O ronco é um ruído ocasionado pela passagem do ar numa via aérea que está mais estreita que o normal. Isso, o ar passa vibrando as estruturas da garganta e ocasionando o ruído conhecido como ronco. O ronco é um alerta de que há algo errado enquanto dormimos e, se não for tratado, ele pode aumentar com a idade e evoluir para uma doença mais grave, a apneia obstrutiva do sono. A apneia são paradas respiratórias que acontecem durante o sono que levam a despertares, né? Isso é uma situação muito nociva para o organismo. Para o neurologista, a pessoa que sofre de apneia tem dificuldades para descansar enquanto dorme. Por isso, as consequências se refletem no dia a dia. Cansaço, dificuldades de concentração e memória, risco de infarto, diabetes, obesidade, dor de cabeça matinal e falta de produtividade são alguns dos sintomas. Wilson conhece bem esse problema. Teve sua rotina afetada pelas más noites dormidas. Ele fez o exame que monitora o sono e teve um resultado assustador. O meu sono era muito ruim. Eu dormia mal. No meu caso, eu tinha 57 apneias por hora, ou seja, eu tinha uma apneia quase que por minuto. Você não percebe que você acorda, que você não tem a consciência que você acordou. O tratamento de Wilson consiste no uso dessa máscara para dormir. É um sistema que bombeia o ar para dentro do nariz. Isso
é um efeito positivo também. Eu só consigo respirar pelo nariz, suspende completamente o ronco e essa pressão positiva que fica sendo jogada para dentro do sistema respiratório evita a apneia. A eficiência do equipamento refletiu diretamente na qualidade do sono de Wilson. É uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas que no fundo reflete muito na nossa vida normal, do dia a dia, né? Muito bem, aí a matéria é muito bem ilustrada, né? A gente teve uma ideia de sono, do ronco, da apneia, né? Então a gente teve assim, esse pontapé inicial, a ilustração de como vai ser o programa de hoje. Hoje vamos falar sobre ronco, sobre apneia, vamos falar sobre halitose e carinhosamente estamos recebendo aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Arani Tunes, ele é cirurgião dentista. Doutor, seja bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, doutor. Seja bem-vindo, viu? Prazer é meu, é um grande prazer estar aqui, é realmente uma honra estar respondendo perguntas a respeito de temas tão importantes para a saúde de todos nós. Eu tenho certeza que quem está em casa até aumentou o volume do televisor, porque não quer perder nenhuma de suas explicações, viu, doutor? Vamos lá. Doutor, é claro que a gente temos aí 3 temas, ronco, apneia, halitose, enfim, mas o nosso sistema aqui... Mas vamos começar do beabá, vamos começar pelo ronco. Vamos explorar um pouquinho o ronco, depois a apneia, depois a halitose. Mas você fique à vontade desde já, só não vale deixar sua pergunta para o final. Eu fico tão triste, sabe? Porque aí vai encher de e-mail aqui, eu não vou conseguir ler, vai encher de perguntas aqui, calhamaço de perguntas, eu não vou conseguir ler, você não vai ter a sua resposta, o doutor vai ficar triste porque não vai poder te ajudar. Então, a partir de agora, pega o teu telefone, ronco, apneia, halitose, esse é o tema. Qualquer pergunta seja bem-vinda. Aliás, você sabe disso, é você que me ajuda a fazer a pauta do programa, com a sua participação, viu? Vamos começar pelo começo, doutor, assim, ronco, né? Por que a pessoa ronca? Primeira coisa que é importante a gente dizer a respeito disso, Frei, é que roncar nunca é normal. Tá? Roncar não é normal? Roncar não é normal. O indivíduo está roncando, o organismo dele está emitindo um sinal para a gente, um sinal sonoro, de que tem algo errado. Okay. Né? O nosso organismo ele nos avisa através de dor, através de sensações, e ele está avisando o indivíduo através do som de que tem uma coisa errada. Okay. Tá? E o grande problema que nós temos em relação a esse som é que o indivíduo está adormecido, então ele não ouve o próprio ronco. A maioria das pessoas sabe que ronca através de terceiros. Ok, claro, né? Companhia da convivência, né? Eu sempre costumo dizer, doutor, assim, que nós, para nos comunicarmos, falamos o português, porque estamos no Brasil. Italiano na Itália, inglês na Inglaterra, Estados Unidos, enfim. O nosso corpo não fala português, ele fala através da dor, né? A linguagem do corpo é a dor como alguma coisa está errada, alguma coisa, os sinais sonoros também, alguma coisa estão erradas aí. Sim, em nosso organismo. Então, mas por que isso chega a acontecer? O que acontece é o seguinte, normalmente nós respiramos e o ar ele passa através de uma passagem que tem um calibre razoável, né? Então isso aí consegue fazer com que a gente ventile muito bem. Então nós respiramos pelo nariz ou pela boca enquanto dormimos e esse ar ele vai chegar nos nossos pulmões para nos abastecer, né? Em alguns pacientes, essa passagem do ar ela é estreita, ela fica muito estreitinha. Quando o ar passa, ela vibra. E quando ela vibra, ela faz esse barulho. Mas não tem nada a ver com as cordas vocais ali, não? Não. Não tem a ver, é outro mecanismo. Exatamente, é um outro mecanismo. Então, esse ar ele passa por uma passagem que normalmente é maior, pelo fato dela estar estreita, esses tecidos vibram e quando eles vibram, forma-se esse barulho que a gente ouve. Ah, então esse ronco, som, é essa vibração. É a vibração dos tecidos quando o ar está entrando nariz. ou está saindo? Normalmente quando o ar está entrando. Está entrando. Tá? Tanto que as pessoas roncam e depois soltam, alguns até assoviam quando soltam o ar. Agora, essa passagem, ela está mais larga ou mais estreita? É uma questão genética ou não? É uma genética? Existem fatores genéticos relacionados a isso, principalmente com a característica do crânio do indivíduo. Se ele tiver o queixo muito estreito, por exemplo, tá? Ele vai ter uma tendência a ter essa passagem do ar um pouco menor. Tá? Mas tem a ver uma série de fatores, às vezes a musculatura é muito flácida, às vezes o indivíduo engordou, no homem se deposita gordura ao redor do pescoço, por isso que o homem ronca mais. Ok. Agora, graças a Deus, a gente tem 2 mecanismos de respiração, que é a boca e o nariz. Assim. Agora, claro,
Qual é o mais certo? Respirar também é um exercício, né? Sim. Respirar também é um exercício. O qual é mais certo respirar? Porque tem gente assim, a gente percebe que tem gente que fica o tempo praticamente inteiro com a boca aberta, respirando, ou seja, e uns que conseguem... Qual é o mecanismo mais correto, assim, daquele exercício que a gente não se dá conta, porque a gente respira, é algo com o piscar dos olhos, é automático a coisa, é a automação do nosso corpo. Qual é o mais correto, doutor? O correto é a respiração sempre feita pela forma nasal. Respirar pelo nariz é o correto. Tá? Em algumas situações, a gente pode achar normal o indivíduo respirar pela boca. Um exercício físico muito intenso, Frei, a pessoa está correndo, está pedalando, está nadando, por exemplo, ela vai respirar pela boca porque a abertura é maior. Né? Agora, o normal é a gente respirar bem durante o dia pela narina. Alguns pacientes não conseguem fazer isso e aí é importante a participação médica para descobrir o porquê que isso está acontecendo. O nosso nariz filtra o ar, o nosso nariz pré-aquece esse ar, isso é importante. O nosso nariz umidifica o ar, esse ar ele chega numa condição praticamente perfeita no nosso pulmão para ser bem absorvido. Né? Quando a gente respira pela boca, nós perdemos todas essas benesses. Ok, olha só, então, respirar pelo nariz é o mais correto. Eu quero perguntar para você que está nos acompanhando, você ronca? Dizem que você ronca? O seu marido ronca, a sua esposa ronca, os seus filhos roncam, enfim, quando você vai fazer um passeio, enfim, é ensurdecedora assim a convivência. Então, vai ligando para a gente, está aqui o doutor, especialista no assunto, está aqui para nos ajudar a responder, a dirimir todas as dúvidas. vidasaude@rs21.com.br ou 1938719620 é o telefone. Doutor, nós também fomos com esse programa, com esse tema, aliás, nós fomos às ruas, assim, porque a gente coloca a matéria, prepara a matéria, enfim, e a gente vai às ruas para saber quais são as curiosidades ou as dúvidas das pessoas. Como essa primeira pergunta que a gente quer aí soltar para você ouvir conosco. Meu nome é Ezequiel, eu queria saber por que os homens roncam mais que as mulheres. Muito bem, senhor Ezequiel. É verdade, doutor? O homem ronca mais ou o volume do ronco é maior, né? Como é que é? Vamos fazer essa divisão. Vamos lá, Ezequiel, você falou uma grande verdade. Os homens roncam mais, tá? O simples fato de você pertencer ao sexo masculino já aumenta o risco para você ter ronco, para você roncar. Então, naturalmente, o homem está mais predisposto a roncar do que a mulher. Um outro motivo, Ezequiel, isso é uma coisa muito importante, os homens eles têm uma tendência maior a acumular gordura na região cervical, ao redor do pescoço. E essa gordura faz com que esse tubo por onde passa o ar, quando nós respiramos, ele fique apertado, ele se estreite ainda mais. Né? Então, esses são os motivos pelos quais os homens roncam mais do que as mulheres. Olha que interessante. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo. Daí eu vou perguntar para o doutor Alani se o processo de ronco é porque a pessoa dorme de barriga para cima, se dormir de barriga para o lado, de bruço, enfim, dá uma diminuída. Então, tudo isso a gente vai aprender, isso e muito mais. Você sabe que o Vida e Saúde é seu. Você sabe o que é. Então, nós vamos para um rápido intervalo, porque ele volta só para você. Como medidas de melhoria do sono, nós podemos citar o combate ao sedentarismo. Né? Você que tem uma vida sedentária, procure fazer uma atividade física, regularmente. É uma coisa que vai melhorar muito a qualidade do seu sono e, em alguns casos, muitos casos, podem até controlar o ronco e uma possível apneia leve.